Olá, eu sou o professor Luiz Carlos Morschel. Estamos em São Benedito, em frente à igreja, a Capela Santo Antônio, e onde antigamente era o pátio, digamos, da nossa casa. Esse é meu pai. Eu sou Celestino Morschel, professor aposentado pelo município de Montenegro. Trabalhei aqui na escola durante muitos anos, onde me aposentei. 40 anos trabalhei aqui. Em 1953 eu assumi aqui. Antigamente tinha duas escolas, uma municipal e outra paroquial. Então essa escola paroquial e outra queria um professor aqui que soubesse de música, dirigentes do coral, que eles escolheram para ser dirigente. Então eu assumi, em uma escola, fiquei com a escola municipal, assumindo a escola paroquial que foi extinta. E trabalhei aqui, então, como professor. Já tinha alguma experiência como professor e tinha candidatos que não foram aceitos porque não sabiam então, da música. Pois é, então o pai foi professor aqui e quando Harmonia e Tupandi se emanciparam na mesma época, né, em 1988, com questão de alguns dias de diferença, e em 89 eu fui convidado para ser professor, mas eu já estava fazendo um trabalho desde fim de 83 com o grupo de jovens, onde eu fui líder e a gente cantava nas missas, né, até ali só o coral praticamente cantava, ou com o povo, né, o pai tocando harmônio e ensaiando os cantos. E a partir daí começou um revezamento entre o grupo de jovens e o coral. E eu, como professor, na época iniciei um coralzinho, então também incluía as crianças. Então o revezamento ocorria entre o grupo de jovens, as crianças e o coral, e cantando com o povo. Então esse foi o início nosso aqui, quando se emancipou Tupandi e Harmonia. E convém a gente falar que naquela época, ou até aquela época já, havia uma certa rivalidade entre as pessoas da parte alta de São Benedito, no morro, como a gente diz, e o pessoal da várzea. Assim, tem dois clubes de futebol, o Guarani e o Milionários. E sempre me intrigou, a mim e outras pessoas, da gente diminuir essas diferenças. É como se fosse a dupla Grenal a nível de estado, né? Então, muitas vezes havia briga, rixas entre alunos e entre adultos também, e a gente estava fazendo um trabalho nesse sentido. E uma das preocupações, quando houve a emancipação, tanto de Harmonia quanto Tupandi, foi quanto à questão da localização geográfica, porque o Arroio São Salvador faz a divisa entre os dois municípios. Então a capela fica na parte de Harmonia e a escola também, né, geograficamente, mas a capela pertence à paróquia de Tupandi. Então isso foi uma preocupação que houvesse mais um entrave nessa questão. Pois é, pai, então antigamente a igreja detinha tanto o poder religioso e um tanto político, né? Tinha muita influência e principalmente também a parte da educação e cultura, né? Jeder eine Linie. Und wenn das nachher fertig ist, dann fängt ihr nochmal von vorne an. I like it, look at them. I like it, look at them. Bom dia, senhor professor. Bom dia. Pode entrar. Os alunos presentes. Belarmino Rafa. Presente. Pedro Meia. Presente. Chacó Prêmio. Presente. Esse é o tema em casa. Vamos ver você aí. Você tem o tema feito? Ótimo. Muito bem. Bom. Você está bem? Tá bom.
Vai te sentar e não repita mais isso aí. O pato tem duas pernas. Começa da barriga e vai até o chão. Da barriga para cima tem duas asas, uma cabeça, dois olhos e uma boca. O pato, se não for pato, põe o pato nada. Ótimo, dessa forma. Dá uma também tá. Vamos ver. Nada que fica. Senão amanhã a aula vai ser diferente. E quem tiver uma briga já pode se preparar para trazer a vara junto também. Até amanhã, gente. Até amanhã, senhor professor. Então havia o cultivo de coral principalmente para animar as missas, é isso, né? E na época também, bem antigamente, tinha a banda Tupansom, né? Sim. Depois teve outra banda formada aí nos anos 83, 4, né? Que eu inclusive participei, eu e o José e alguns de Tupandi. E esse encontro de corais acontecia normalmente em sociedades, né? Onde um coral Sim. visitava o outro. Sim. Inclusive o coralzinho que eu tinha aqui, teve um ano que a gente fez a abertura de um encontro de corais lá em Júlio de Castilhos, né? Sim. Não sei se o senhor estava junto. Sim, eu estive junto naquele coral de homem, de misto, Isso. coral misto em Júlio de Castilhos. E, então, voltando à questão da gincana, nós também tivemos aqui que representar como era o encontro das famílias antigamente, dos vizinhos e jovens, né? Eles se reuniam em alguma casa, eles combinavam e brincavam, né? Contavam histórias e histórias da vida deles, o que haviam feito, né? Tomavam chimarrão, de repente um vinho, sei lá. E também fizemos, porque antigamente tinha corrida a cavalo aqui na várzea, né? Perto do Salão Peixe. Mas então esse resgate a gente fez, a filmagem lá perto do Campo do Guarani. E o bom é que naquela época então toda a comunidade se uniu. Imagina, para fazer um jogo de futebol precisa mais de 20 pessoas só para jogar, né? Então nós conseguimos juntar esse pessoal e cada um se envolveu. Eu fiz parte também da organização, né? Eu, como era professor na época, então eu me envolvi bastante, mas toda a comunidade se envolveu e foi um crescimento significativo. Und da wir die Sendung gemacht haben, wo der Herrgott und Engel und die Dinge kooperativ gestellt, raus mit euch. Ihr helft nämlich mit dem Leib. Von jetzt und voran nicht ihr Schafe, Leider und Sterbe. Und nicht jeder, dass ihr euch bekehrt war. Wenn nur um Sterben, was tut uns vor? Tut uns zwei Plätze auf. Der Himmel und die Hölle. Wer gesündigt hat, wo geht er hin? In die Hölle. Wer gesündigt hat und tut sich nicht, bereut. Mir ist das schön in der Hölle. Wie mir ist das dort sein? Hat er einen Ahnung? Eklig, euch eklig. Sein Unschutz im Leben in der Fatalität des Lebens. Du hättest der Bibel gegeben, sei rein in deinem Dienst zu leben. Wir Menschen erhoffen auf die kommende Herrlichkeit. Pois é, quando Tupandi e a região aqui foi colonizado, foi via São José do Hortêncio. E o pessoal que estava encarregado de fazer esse encaminhamento dos colonizadores eram pessoas muito ligadas à religião católica. Por isso, para essa região aqui, Tupandi, São Benedito, eles encaminharam somente católicos. Então, até praticamente a época da emancipação, Tupandi era, dá para dizer, 100% católico, né? E no início, mas isso é também dos luteranos, eu sei que faziam assim, a igreja normalmente era feita de madeira
e funcionava tanto como igreja, quanto sala de catequese e como sala de aula, né? Como Santa Rita, por exemplo. Santa Rita também, aqui também, né? E quando depois, então, há 140 anos atrás, foi construída essa igreja aqui, né? Então, aqui, Tupandi não viveu essa rixa que muito foi trazido entre luteranos e os evangélicos luteranos e os católicos. Então, isso, por um lado, foi um ponto positivo. Claro que na adversidade também se cresce, né? E é importante a gente saber algumas partes históricas, e nisso a Gincana foi muito feliz de fazer esse resgate, porque nós temos que conhecer o nosso passado, as histórias antigamente, conhecer a vida, como foi dos nossos antepassados, até para valorizar o que a gente tem hoje, né? Porque na época deve ter sido muito difícil começar do nada e ver o que nós temos hoje, né? Essa evolução foi muito grande. Então esse resgate do antigo foi importante na época para a gente se dar conta de que antes de nós havia já uma história por trás disso tudo, né? Pessoas que lutaram para valer, para nós termos uma vida melhor hoje, assim como nós estamos tentando, com a nossa construção, através da educação, saúde e outros meios do município, propiciar uma vida melhor para o futuro nosso.